Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, está começando mais um GorpaCast de saúde e estética. Eu sou a Ana Simitan. Eu sou Rita Ilachuk e hoje o estúdio está cheio. Eu sou a Paula Claro. Eu sou o Gilson. Nossa, que grossa voz. Eu sou Suelen do Cortivo. Eu sou Pamela de Souza. Assim, ó. Sou Gisso Bosqueiro. Eu vou lá assim. Ai, Uau. mas essa... E hoje a gente vai falar sobre fobias. A diferença entre medo e fobia. Qual que... Eu não... Sabe que eu não sei qual a diferença entre medo Então, e o fobia? medo é uma reação natural que o corpo tem em situações de perigo. Que você vai reagir, quer dizer, ou você vai atacar, ou você vai ficar com medo e vai ficar... quer dizer, você vai se afastar daquilo. A fobia é o medo patológico. É persistente, é algo que você não consegue É controlar. o medo patológico, né? A fobia já é um medo assim drástico do que E às não representa realmente um perigo muito avançado. Tipo, tem pessoas que têm medo de comer e engolir. Dá pra dizer que é um medo irracional a fobia. Sim. Então. Alguém tem alguma fobia aqui? Então, eu não sei se é fobia, se é medo que eu tenho, mas desde quando eu tive transtorno de pânico e tal, desde quando eu comecei a ter depressão, à noite, quando eu vou deitar, eu começo a escutar uns barulhos muito estranhos. E aí eu sempre acho que alguém vai entrar dentro de casa. E aí eu fico com aquilo na cabeça. E aí, quando eu começo a dormir, eu acordo com aquele barulho. Só que, na realidade, não tem barulho nenhum. Aí, tanto que essa semana eu acordei minha irmã e aí ela levantou, nem o grilo, até o grilo parou de fazer barulho na hora. Sério, ficou muito em silêncio, assim. E aí eu começo a chorar e aí eu tenho que levantar e enquanto alguém não acordar, aquilo não passa. Não, isso é fobia. Não sei se é medo, se é fobia. Eu estou falando que a fobia está amarrada no pé da cruz. Aí a fobia... Tá, mas em nome de esse Jesus medo. isso vai passar. E aí eu tomo medicamento, tudo, mas não passa. Nossa. Não passa. Não, você concorda? Porque medo, você fala, eu tenho medo disso, não gosto de... Né, Sim, sei é lá. como medo do escuro. Eu, para dormir, eu tenho que deixar um pouquinho da luz entrar. Nossa. Se tiver tudo escuro, sério, eu passo muito mal. Eu resolvi o meu medo de barulhos à noite. Eu ia dormir e colocava música para tocar e ficava com foninho de ouvido. Dormia assim. E aí eu não escutava barulho de coisa em cima da casa ou barulho perto de mim. E aí passou. Só que hoje ainda eu tenho um pouco de medo se eu escuto um barulho, mas daí eu tento me distrair com outro barulho. Pra fugir daquele. Eu acho que o meu não é fobia, mas eu acho que é uma mania. Mas uma mania Toque. que está, eu diria, ligada a um medo, talvez, sei lá. Por exemplo, em qualquer lugar que eu vá, lanchonete, um restaurante, enfim, e dentro de casa a mesma coisa, mas numa outra situação que eu vou explicar. Eu não gosto, às vezes sou obrigado porque não tem lugar, mas eu não gosto de ficar de costas para a porta. Nossa. Mas você fala assim, é superstição? Não. Eu O gosto... nome disso é toque. Pode A gente ser? falou de toque. Pode ser? Eu não gosto de ficar, tanto que aqui, ó, eu não ficaria nessa posição aí. Eu É gosto que de pode ficar entrar aqui. alguém com um machado, né? E... Eu gosto de estar vendo de onde eu posso... Ser atacado. Digamos, de onde, daqui é possível? Daqui é possível? Não. Onde que é o espaço que é possível qualquer movimentação diferente, alguma coisa assim? Aí sai alguém do teto. Né? Por exemplo. Enfim, para dormir, a cama no meu quarto fica com os pés para a porta. Isso é ruim. Não, por quê? Para a porta não é para a porta da casa, para a porta do quarto. Eu tenho que estar dormindo, olhando para a porta. Você sabe essa superstição, né? Essa mania eu também Não, mas eu não tenho. tenho superstição nenhuma. Você Eu sabe? não consigo dormir de costas para a porta. Isso É a mesma eu também coisa não, porque que eu tenho a impressão que se alguém entrar, eu consigo ver. Sabia que... Não, mas eu quero ver. Porque quero tem ver, aquela mas eu superstição eu deito virada que pra porta. você não deve dormir com os pés virados para a porta, porque quando você morre, você fica com os pés virados para a porta da gaveta, onde você vai ser enterrado. Que horrível. Sim, mas isso é o que acontece, né? Isso. Ou você acha que é colocar o pezinho e depois empurra a cabeça? Não. Ui! Você acha que eu que... Eu não durmo com os pés para a porta por isso. Eu tenho medo. Mas aí tu já vai estar morto, né? Não Gente, tem mas mais você problema. vai ser enterrada desse jeito. Mas não, é diferente.
Uma coisa que eu não durmo é com os pés para fora da cama ou sem estar descoberto. Eu sempre tenho que fazer aquele bolinho. Então, isso aí chama-se envelope. Eu não consigo dormir com Pode o pé estar o calor que for, eu não consigo Que é levantar dormir sem coberta. e fazer o... É, isso mesmo. Sushi. É isso, assim, para ficar embrulhadinho. Então, né? também tem Dá uma... uma segurança e um Dá conforto. uma segurança, exatamente. Tem outra superstição Isso é bom, que isso é diz bom. que quando você dorme com os pés descobertos, as almas levantam e puxam os seus pés. Aí você tem pesadelos. Ai, Rita. E sempre que eu tenho pesadelo, eu acordo e eu tô com os pés descobertos. Uma coisa é real. Uma coisa é real. E aí é energética. Não é uma coisa... como que eu vou dizer para vocês? Não é uma coisa de superstição, não. É uma coisa energética, espiritual também, né? Se você dorme com pouca roupa, e porque você falou de descobrir o pé e tal, você fica mais suscetível a possessões. Que horrível. Essas e outras lendas você tipo acompanha aqui. Por quê? Com pouca roupa, vocês entenderam, né? Quem dorme pelado mesmo, enfim, e tal. Porque nós estamos rodeados de espíritos, Sim, isso é verdade. certo? Cast Por exemplo, sobrenatural. Quem bebe muito, alimenta também. Lembra daquela cena de Ghost, do cara tentando pegar o cigarro assim no metrô e que ele quer fumar? É um espírito que está ali preso ainda por causa do vício do cigarro. Então, pessoa que fuma muito, né, ou que fuma, enfim, ela tem essa questão. Ela acaba alimentando um monte que está com ela, que fica grudado nela, exatamente por causa do vício. O álcool, mesma coisa. O sexo, mesma coisa. Quem é a pessoa, assim, né? Enfim, 24 horas. Mas aí não dá pra fazer nada, então? Às Não, vezes calma. espírito. Não, calma. Estou falando de... Não, eles estão sempre compartilhando um pouquinho, sabe? Estão sempre compartilhando, mas aquela coisa em excesso. Mas o que acontece se eles saírem e virem pra gente, no caso de possessões? Não, O que ele vai fazer? Não sei o que ele vai fazer, mas a gente... Eu vou dormir pelado. Porque na realidade não seria você, né? Você Depois que está o mais espírito entrou, suscetível. Você está mais suscetível, está mais ou menos protegido ou mais desprotegido, enfim, né? Então, assim, sugere-se sempre, inclusive sugere-se sempre que se durma com as mulheres com um mínimo de roupa, enfim, mas que e os homens também. Por exemplo, a cueca, uma camiseta só, por exemplo, mas que sejam de cor branca. Ai, meu Deus. Não, e aí não é superstição. Aí é uma questão de proteção. Você vai ter menos pesadelo, você vai ter um sono mais... Pegar umas com sangue, Não, tem poder mesmo, claro que tem. Bom, Você por dorme isso como, que... professor? Eu Oi. depende do dia. Já foi possuído, né? Várias vezes. Eu gosto de dormir com pouca roupa, mesmo. Eu não consigo dormir com muita roupa. É de pouca para nenhuma. Será que a coberta, o lençol, ele defende dos espíritos? Uma coisa real. Se for uma coberta santa, Quanto quem sabe? mais pesado for Branca. o cobertor, o edredom que você utilizar para dormir, mais Ela vai ter dificuldade para entrar em você. Protegido. Não, um sono mais confortável você vai ter, tá? Acho que quanto mais o nosso corpo sente o peso de um cobertor, um edredom assim, ele pesado, você vai ter um sono mais, sabe, revitalizador do que você dormir sem nada ou só com um lençolzinho por cima. Isso é cientificamente comprovado já, né? Mas essa questão de dormir com mais ou menos roupa, assim, é uma coisa que também tem a ver. Sabe que tem a ver com aquela paralisação do sono que a gente tem? Você Eu já já deve... tive isso. Eu tenho É direto horrível. isso. Sério? E Direto? tanto que depois que eu entrei na igreja, né? Claro, eu sou da igreja. Agora eu durmo com uma Bíblia embaixo do travesseiro. Aí eu sempre leio, oro antes de dormir. E aí eu fico com ela ali embaixo e não tenho mais. Mas é horrível quando você não está dormindo, mas você não está acordado. E aí algo te segura, te prende, você não consegue se mexer nem gritar. É horrível, horrível. Então. Tem que Entendeu? dormir de branco, tá? Não, assim, não é que tem, imagina. Senão É que assim, não tudo seria, é né? Mas, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e que se você Se puder você e evitar, lembrar... você Exato, dorme bem. exato. Então, mas, tipo, voltando às fobias, apesar de... Desculpa cortar o... Não, ela deu um a corte linha. geral, Desculpa. né? Assim, mas beleza. Ficamos isso por que aqui vale. com mais um Vai, Ana, Lendas de detona. Casas.
por ser um medo irracional, as causas das fobias são desconhecidas pelos médicos, mas tem fatores que podem contribuir, como os fatores genéticos, a idade, que geralmente começa na infância, ou até quando você tem até os 35 anos de idade, histórico familiar e temperamento. Tipo, uma pessoa que é bem mais retraída, mais inibida, pode ter mais chances de ser mais suscetível a desenvolver fobias. E Vocês não acham, não sei, que no mundo que a gente vive hoje, nós estamos milhões de vezes mais suscetíveis a ter fobia do que no mundo, independente dessas questões genéticas, tudo, mas na loucura do mundo que a gente vive hoje, tá? Em que as 24 horas já não dão para fazer mais nada, em que a gente está muito mais, enfim, com tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Tudo tão corrido. Parece que isso se tornou meio que uma moda, assim, né? Todo mundo tem uma fobia, mas não é que é moda, é que eu acho que isso parece que Todo mundo tem uma acelerado, tendência a ter, na verdade, agora. a ansiedade aumenta, o nervosismo, a correria, as pessoas começam a ter pânico disso, fobia daquilo, depressão, inclusive, né, que é a doença Do século, desse século, né, em que cada vez mais a gente está mais mecânico, menos humano, mais virtual, menos real, né? A gente tá se deixando levar pela tecnologia e vamos ver onde que nós vamos parar. Entendeu? Meio que a gente se tornou um robô, né, na verdade. Exato. É tudo programado, então... Então, acho que as fobias também, elas têm toda essa questão que você falou, mas tem a questão do nosso meio ambiente que a gente está vivendo hoje, né? E cada fobia é diferente de uma pessoa para outra. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de carro. Vai estar Tem o ligada... quê? Medo de carro. Que existe isso e tal. Tem a pessoa que tem medo de dirigir. Aí ela vai evitar dirigir desacompanhada. Mas tem outra pessoa que sofreu um acidente e ela vai evitar o carro de todo jeito. Mas como vai evitar o carro em uma cidade que tem um monte de carro? Eu não tenho medo de dirigir, mas eu tenho medo de fazer baliza. Eu não consigo. Só estaciono em esquina porque a primeira semana que eu peguei a carteira, eu bati o carro. Então, aí eu fiquei com medo. Receio Então, você não fez bem a aula, né? Então... Não, o pior não foi bater. O pior foi que eu fugi. Quase perdi a carteira, gente, mas enfim. E aí eu tenho muito medo de fazer baliza, não consigo. Eu tento, mas eu fico nervosa, começa a dar, sabe aquele... Quando você começa a suar, assim, demais, e eu fico vermelha e eu não consigo. Aí o pessoal atrás fica buzinando, porque não tem paciência, né, também. Há um tempo atrás, eu sofri um acidente com meu cunhado. E aí, eu estava com um cinto de segurança e marcou toda a minha cintura, sabe? Cortou mesmo. E daí, a gente estava voltando para casa e tinha várias lombadas. E ele estava com outro carro e cada vez que dava uma lombada, a lombada era muito curta, dava um baque, assim, na cintura, sabe? E pegava e doía. Agora, cada vez que eu vou passar por uma lombada, eu sinto uma dor na barriga. Como se fosse, de novo, aquela sensação do cinto pegando e machucando outra vez. Mas você acha que é físico ou é psicológico? É psicológico, porque não doeu. Não tem nada Era doendo. só um arranhãozinho, não era uma coisa interna. Mas, tipo, isso não é uma fobia, porque eu não passo mal, tal, mas dá aquele susto, aquele baque. Sim. Isso é Daí um outro medo, É um também. trauma, né? É um trauma. Outro medo é o medo de valeta, porque minha irmã quase derrubou o carro na valeta, né? Daí eu fiquei com medo agora que passa meio perto. Assim, então... Eu tenho medo de borboleta. Quando eu era pequena, meus primos colocavam aquelas borboletas grandes, sabe, dentro da minha roupa. Então, eu tenho muito medo. E ela batendo a asa assim. Sim, exatamente. E agora, às vezes, eu vou tomar banho e eu deixo a janela É uma meio aberta do borboleta. banheiro. E quando eu entro, eu saio pelado. Uma vez eu saí pelada e gritando. Nossa, gente, porque onde fica isso? é horrível. Sério, é horrível. Porque aí parece que elas querem vir ficar em cima da gente voando, sei lá. É terrível isso. A minha avó ela dizia que a borboleta ia te deixar cega. Aí eu ficava bem É. assustada. Tem que lavar a mão, É se porque você olhar pra cima É, quando dos ela tá grãozinhos, voando, assim. daí ela tem aqueles granulozinhos do pozinho da tinta ali pozinho. dela, que é aquilo que irrita, mas mesma coisa. Você vai pegar nesse bicho aí que ele vai te deixar cego. Igual as mariposas também, né? Porque minha avó tinha isso com réstia. réstia. Réstia? Vai deixar cego. Ainda tem. Vai entortar a boca, come, vai olhar no espelho, vai ficar com a Tomar boca café no torta. sol também. Não pode tomar café. A minha avó que fala que não Mas pode isso do sentar na gelado e porta. quente é real, né? Tipo, tu tomar um banho quente, abrir uma geladeira. Não, Vai. existe um choque térmico, né? A minha avó fala muito da gente sentar na porta. Ela fala que quem senta na porta nem o cachorro respeita. Sério, a gente evita de sentar nas portas. Sério? Sério, todo mundo em casa evita. A família inteira é assim. Nem o cachorro. Eu não sento. Então, tem umas Mais subidas ou menos. É mais ou menos. que são bem É que comuns. minha casa tem uns degraus. Eu tenho assim. muito de aranha. Aranha, eu não consigo ver assim. se Eu tiver- não tenho medo de eu aranha. choro, mas eu não Eu mato. tenho a Faz medo. o aranha. trava-língua Vou da falar. aranha, então. Não dei risada, mas Aranha, o meu aranha, medo
é um medo Então, capiroto. Uma coisa que eu diferencio bastante de medo e fobia, para mim, é porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de vários animais, assim. Só que, tipo, de sapo, eu não sei explicar de onde veio esse medo. Então, Eu tenho- ela matou minha fobia. Desculpa. Pode Você falar. tem medo de sapo também? Eu não sei. E eu, tipo, eu nunca tive nenhum trauma. Ele com vai sapo. pular em mim, entendeu? Sim, eu fico E imaginando... se ele pular e te dar um beijo, E virar um aquele príncipe? sapinho pequenininho assim, ó. Lindo! Eu tenho... Você vai terminar. Eu fui abrir... antes de ontem, fui abrir o negócio do motor lá da piscina. E aí é uma área mais úmida, que fica... Gente, pulou em mim. De novo. Desde a minha infância, esse bicho me persegue. Entendeu? Tava na canaleta do motor, assim, do negócio. A hora que eu coloquei a tomada, que o motor ligou, assim... Ela pulou. Ó, só de falar já dá um treco. Ó, eu sei que não faz nada, mas eu tenho pavor desse bicho. E morcego também. Porque uma vez entrou, eu tive que pegar, e o bicho voava dentro de casa, e eu morava no apartamento ainda, e pega um lençol e joga no bicho, e fede pra burro, fede podre, fede sangue podre aquele negócio. Sapo? Não, Cara, morcego. E vai, Eu e já aí vi um chama a morcego, vizinha do lado para me ajudar, e a vizinha... Você não sabe matar morcego, professor? Eu nunca vi um morcego Vou na falar minha quem vida. pegou o morcego para mim. A vizinha do apartamento do lado. Professor, olha, eu vou te ensinar. Eu falei, pega Você pega esse uma bicho aí, vassoura, pega. Eu tenho aí começa a pânico. balançar a vassoura. Isso vai atrapalhar aquelas ondas que eles soltam, sabe? Tem umas ondas que o morcego solta. Ah, tá. E daí Ok. ele vai ser atraído pra vassoura e daí você dá um... Nossa, mas aí a Você pessoa... tá brincando? Sério? A Mas pessoa qual a tá distância que eu tenho que fazer desesperada disso? ali. Ele vai vir na vassoura, ué? Imagina, né? A pessoa tá desesperada, ele vai pensar, vou pegar Gente, a eu vassoura. não quero colocar isso em prática. Eu aprendi já, mas pode não aparecer. Mas continue, e daí? Então, cara, teve uma vez que apareceu o sapo no meu banheiro. Eu fui escovar o dente e ele estava do lado, assim. Eu não sei como ele apareceu lá, mas eu fiquei desesperada, sabe? E eu não... eu não sei. Ah, mas pra é mim sapo, tudo, pra mim é sapo. Hamper, Não, é pior, porque o sapo ainda ele é mais pesadão, né? Mas a pererequinha, ela fica naquele cantinho assim, e ela abre as pernas e vai. Sim, tipo, e eu nunca tive um trauma assim, tipo, nunca pulou em mim nem nada. Só que eu não sei explicar. E eu acho que teve uma vez que eu tive um sonho com um monte de sapo também, acho que isso piorou Foi bastante. horrível. E eu não consigo ver, tipo, nem por foto, assim. Nossa, me dá um ruim, sabe? Tipo, Não, nem terrível. foto. Bom, se pegarem vocês um amigo secreto, já sabe, né? Pode dar um sapo de presente. Não, pelo amor de Pensando em Deus. criar um sapo, mas eu não sei como que eu ia cuidar do sapo, então... Ah, não, para. Para com isso. E rato também, meu Deus, rato eu tenho pavor também. Então, as fobias, elas estão divididas assim, deixa eu achar aqui. Tem as fobias de animais, que são aranhas, cobras e sapos. E aspectos de ambiente natural, tipo trovoadas, terremotos, de sangue, injeções ou feridas, e de situações como de altura, de andar de avião, de carro, elevador, metrô. E daí tem outros tipos, medo de vomitar, medo de contrair doença, medo... Eu tenho medo de vomitar. Medo de comer. Toda vez que eu vomito, eu choro muito. A minha mãe sabe disso. Gente, que coisa Eu não fofa. consigo vomitar sem estar perto da minha mãe, porque ela sempre me olha, porque eu choro. que É verdade, eu isso. choro muito. Uma vez eu estava na urgência e, como eu sou de maior já, a mulher não deixou minha mãe Eu entrar. sou de maior, Eu olha sou de só. maior. Não, agora eu já tenho 19 anos. E aí eu tinha recém feito 18, a moça não deixou a minha mãe entrar. Eu chorei muito. Aí eu vomitava e chorava. Mas enfim, continua. Ok, não, ok. Depois desse desabafo. Vamos encerrando, né? A gente só vai falar do tratamento, né? Que o tratamento para fobia é a psicoterapia. É o uso de medicamentos específicos ou a união de ambos. Você... Com sessões com terapia e também medicamentoso. Pois é, Ou a bebida, né? para esquecer. Aí você esquece dos problemas. Enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso último GorpaCast. Eu quero agradecer ao professor Gilson Bosquieiro. Obrigado pelo convite. Foi ótimo estar com vocês. Ele engrossa a voz, né? Pra se Acho despedir. que todo mundo... acho que Agradecer todo ao mundo Bruno, que sempre esteve aqui ajudando a gente. curtiu, né, as atividades desse ano. É isso, né? Para quem reprovou, a gente se vê ano que vem de novo. Segue o baile, né, prof? Aí olho para Suelen, ela tá com o olho virado assim, parece minha cadela. A menina... Não, porque ela fica assim, ó. Eu vejo ela como a menina do exorcista, porque Não, ela ela olha fica, do nada. minha cadela assim. fica assim, ó. O professor falou, reprovou, ela vira assim. Ela já estava assim, ela estava olhando assim para mim já. Ó. Vocês viram como ela responde, né? Só parênteses aqui. Não é você, é a cadela. Você quer um pedacinho de pão? Alguém viu esse vídeo? Não. Você viu? Você quer? Ela faz assim, ó. E dá. Você quer um pedacinho?
Ela mostra a linguinha e dá aquela... Vai lá. Enfim, também agradecer as meninas que participaram, não só hoje, mas durante todo esse ano. A gente Obrigada aprendeu pelo bastante. Meninas e Thomas. O Thomas. E E os meninos também, porque eu acho que teve um... Teve Bruno. Bruno e Thomas. Teve. Amamos vocês. e é isso. Quer falar alguma Obrigada, coisa? pessoal. Gente, presentes no Dex a partir da próxima semana, beleza? Beijão. Sapinho, gente. Tchau. Tchau.